E com um apoio gigantesco que deram no vídeo anterior desse malvado aqui, hoje vamos com a parte 2 por 6. E então, sabendo que sua amiga de infância poderia morrer novamente, ele tenta evitar isso. Mas antes de estar começando, ele para um momento para estar relembrando dos melhores momentos que ele teve com ela. Santa Yor, como sua base de magia, sacrifício. Por enquanto, nesse momento, ela não será tanto seu foco, ainda não, pois daqui agora ele estará saindo com a sua amiga. E enquanto daqui eles davam um rolê, daqui de outro lado vemos ela, a Santa do sacrifício. E por ela estar pegando bem pesado em seu trabalho, isso daí tá começando a ficar ruim pra ela. O seu poder como base tem o objetivo de roubar ou drenar sua vitalidade, e que se ela continuar por muito tempo com isso daqui, ela não durará por muito tempo. Que era apenas o que esse guarda pensava, mas ele pensava também em outra coisa. Isso daí era se tivesse outra pessoa com um poder de magia no nível dela de cura. Enquanto ele pensava naquilo, daqui já de outro lado vemos nosso meninão. Ele aqui estava dando seu rolê com aquela sua amiga. Porém, eles ali agora estavam indo para um certo lugar. Isso daí era para uma palestra com aquela santa diante. E por ver que a sua amiga no futuro ela bateu as botas, ele aqui agora teve uma grande ideia. Essa ideia era copiar a habilidade de sacrifício daquela santa. E em sua outra vida, ela sempre dedicou a proteger pessoas. Mesmo sendo dentro de um dungeon ou fora, ela sempre dedicava seu tempo máximo a curar alguém ou ajudar. Só que ela no fim usou demais sua magia. Como resultado, ela teve um fim pesado. Um fim que dali ele não quer que se repete novamente. E então, pelo mundo estar com constantes mudanças, essa daí apareceu aí mesmo só para estar dizendo ou para estar convidando pessoas a se tornar players, para que no futuro próximo alguns maus sejam evitados. Seu drama dali até que funcionou. A amiga de nosso prota, que era fã dela, pirou de vez. E por ele ter cometido um erro estúpido em sua vida passada, e no fim se ferrar só um pouquinho, ele daqui agora resolveu que quer mudar isso daqui de pouco em pouco. Então a primeira coisa que ele quer fazer é se encontrar com aquela santa diante. Então para isso ele vai até um certo lugar onde que ela poderia estar. Só que dali o guarda dela estava. Ele até que tentou pedir para que ele levasse o nosso meninão até ela, pois ele dali dizia que tinha uma cura para ela. Porém, ao dizer isso daí, deixou esse guarda dela um pouco só irritado. Então assim ele pega o nosso protagonista pela gola, quase bate no moleque. Só que lá de dentro do carro, aquela santa escutava tudo que tava rolando. E no fim então ela protege o nosso prota. E no fim até convida para estar batendo bate-papo. Porém ali ela estava com bastante dúvidas, mas uma dúvida principal vem até ela, de como ela descobriu que ela tinha essa doença. Por ser uma história um pouco longa, ele pula isso. A sua outra dúvida era de como ele conseguiu ter tanta certeza que ele tinha uma cura para ela. Porém ele dali começou a inventar alguma desculpa, sabendo que isso não iria pegar bem para ele só apenas falar a verdade, que iria dali apenas copiar a habilidade de sacrifício. Mas ele ao falar isso, aquele guarda de antes aparece ali de novo. Sacrifício. Essa é uma habilidade extremamente rara, que caçadores rank S sofrem basicamente para ter uma desses tipos de pessoas em seu time. Ele copiar uma coisa dessa era basicamente impossível. Isso que ele falou era real. No fim, sabendo que a habilidade sacrifício é basicamente só o problema para quem possui, era um pouco difícil para curar ela. Ele até tem dúvida se isso iria funcionar. E além do mais, a causa da doença dela era basicamente uma habilidade única, como diz sacrifício. Ela dali só está se sacrificando para alguns deuses. Mas ela nem no fim perde seu tempo com conversas. Ela só apenas usa sua habilidade. E por usar isso, nosso protagonista usa a sua, que é copiar. Então assim no fim a habilidade dela é copiada. Mesmo com a habilidade copiada, eles dali não acreditam. Então para isso, ele demonstra um pouco para ele. Sacrifício, uma habilidade que pode estar curando todo mundo ao seu redor. Mortos-vivos é apenas usado como base de magia, ou combustível para a sua própria magia. E que também, sacrifício é uma bela arma para quem utiliza magia de mortos-vivos. E também é uma das coisas que deixou ele bastante feliz em ter em sua mão. Sabendo que ele sair uma aventura doida aí, como lobo solitário, seria difícil demais, ele apenas pede uma coisa para ela. Isso daí foi ajuda. Ela dali nem pensa duas vezes e aceita isso na hora. Só que para aceitar, ela fala umas condições dali. E que essas condições que ela falou era basicamente ele se juntar à equipe dela. Essa daí era basicamente uma coisa que ele não queria aceitar fácil. Porém no fim tinha uma coisa ali que ele não poderia estar recusando. E isso era saber demais, pois ele sabe de coisas que alguém perto dessa daí nunca saberia disso. A outra era que ele tem uma habilidade de copiar, e que também a habilidade de copiar copiou a habilidade dela. E já outras é apenas boa. Por ele ali só apenas ser um moleque, ele não poderia estar entrando em uma guilda. Isso daí era uma coisa que ele pensava, pois nesse mundo existe uma lei bem específica para isso. Isso daí era sobre um moleque que nem tinha idade para estar entrando em uma guilda, mas tendo uma guilda ao seu lado, ele poderia estar basicamente estar entrando dentro de uma dungeon de boas, ou se juntar em uma guilda, só apenas assinando um contrato. As propostas que ela falou agora há pouco foi até que atentador para ele, mas isso é coisa que ele deixa para depois, pois agora ele tem prioridade. As prioridades é curar ela. Esse figura
figurante daqui, que é o guarda dela, ainda não acredita que o nosso protagonista poderia estar curando ela. Quando ele começa a curar, ele vê dali que isso poderia funcionar. E então assim, no fim, esse guarda apenas no fim pede desculpas ao nosso protagonista. E no fim de tudo, ele dali conseguiu curar ela. E não só isso, ao curar ela fica bastante contente por isso. E em troca, ela dali entrega algo para o nosso protagonista. Porém, dali o nosso protagonista queria algo com ela. Isso daí era reservar uma dungeon rank baixo, para que ele pudesse entrar e farmar um pouco de nível. Já daqui de um outro dia, podemos ver o nosso protagonista, aquele guarda de antes. Os dois daqui foi até uma certa dungeon, da onde lá o nosso meninão iria entrar sozinho e iria fazer a festa lá dentro. Então ele, sabendo que o futuro é, ele vai precisar treinar até o talo para conseguir peitar algum dos monstros que irão aparecer. Mas antes dele entrar ali dentro, esse guarda entrega algo ao nosso protagonista, e que isso daí irá ajudar ele até que muito. Já se as coisas lá dentro começar a apertar um pouco, ele pode estar usando uma pedra. Isso daí faz ele voltar basicamente ao lobby. Então assim no fim, ele entra lá dentro sozinho. Então só por ser uma dungeon rank tudo iria estar de boa. Até no fim o seu hacker querer mudar de história. O hacker seu manda ele para o outro lado. E de um outro lado daqui vemos a nossa Mil. E ela está bastante preocupada com o nosso protagonista. Mas sabendo que o moleque é bem esperto, ela não se preocupa mais. Mas ali uma dúvida surgiu na mente dela. Então assim ela pega as coisas de lá, mostra algumas coisas que só o nosso protagonista sabe. Mas ela dali descobre que o nosso protagonista é um guerreiro. Isso daí deixa ela bem surpresa. Porém, quem no fim aqui fica mais surpreso é o nosso meninão, que dali apenas foi mandado para o reino dos mortos. Como diz no próprio nome, atrás do nosso meninão aparece um, mas o bicho mal aparece já mandou a flecha na direção do moleque. Por ser uma flecha, ele desvia disso até que fácil. Porém, ela pegou nele um pouquinho de raspão, mas ele ficou de boas, até perceber que aquilo lá era venenoso. Sabendo disso então, ele utiliza a sua cura. E assim então, no fim, após se libertar daquele veneno, ele se prepara para cair na mão com isso daí. E enquanto ele peitava aquele monstro, daqui de outro lado podemos ver aquela amiga de nosso protagonista. Ela dali fica um pouco preocupada com ele, é triste, pois ele ali antes largou ela no meio do nada e foi embora. Já outra preocupação era dele ter largado a carreira de guerreiro e entrar como mago. E porém ela, sabendo que não deve se meter nas coisas dos outros, daqui já vemos o nosso meninão bem espantado, pois dali mesmo apareceu alguns bichos que eram até que fortes. Entre eles tem a sombra de nosso pequeno Sun, Hellmine, uma figura mitológica que faz basicamente alguns figurantes tremer na base quando vê um deles. Porém dali, nosso protagonista possui um cajado em sua mão, que isso daí irá ajudar o moleque até que muito. Porém antes desse mundo, nosso protagonista era dividido entre partes. Entre elas tinha Midgard e Asgard. Porém logo depois o mundo foi dividido em outras partes, o reino de fogo e o reino de gelo, e entre outras. Mas entre todos tem um lá que quando o jogador novato vai para esse lugar, vai sofrer um pouquinho. E o nosso prota, por incrível que pareça, foi para esse lugar, da onde aqui ele está sofrendo só um pouco. Mas ele, por ter copiado a habilidade de sacrifício, seria até que fácil lutar contra esses monstros de boas. Por não ter nível suficiente para usar uma habilidade específica, ele apenas pega aquele cajado seu. E com aquele cajado em sua mão, ele tenta derrubar alguns monstros. Mesmo ainda não sabendo usar magia, ele tenta matar alguns esqueletos. E aquele esqueleto que meteu a flecha em nosso meninão, ele no fim apenas dá um nele, e que cai duro no chão. Mas antes, ele tentou se defender de alguns ataques com o cajado. E por tentar se defender, aquilo lá fez aquele cajado quebrar. Porém agora ele tá num nível até que bom. Então assim ele utiliza o seu sacrifício, que dali derrota todos os monstros. E assim então no fim, ele acabou derrotando todo mundo. Então assim ele no fim para estar descansando. Então após descansar um pouquinho, ele apenas continua. Porém foi aqui, esse belo momento, que dali do fundão aparece um monstro. Que quando esse monstro aparece daí, o nosso protagonista se tranca na hora. Quando ele olha para ele, ele percebe que dali era o boss dessa dungeon que ele entrou. E aí nosso protagonista dali, vendo que o boss acabou de aparecer, ele apenas só quer fazer uma coisa, fugir desse lugar. Nosso protagonista no fim tentou usar aquela pedra para voltar ao lobby, mas aquele boss foi bem rápido, destruiu aquilo. Nosso protagonista dali levou um dano bonito. Ele salpou no chão, quase morreu por esse boss. Mas no momento que o boss iria matar nosso prota, dali do fundão apareceu outra coisa, que isso daí salva o nosso protagonista. Então assim, uma curiosidade braba do que vai rolar dali pra frente, eu daqui estarei deixando já para uma próxima parte. Já se tudo aí quer aquela parte 2, já senta o dedo no like e já nos vemos por aí. O vídeo chegou ao fim, mas aqui no canal tem outras recomendações bem épicas pra vocês. Se caso vocês aí queiram ver uma, aqui haverá. Se um de vocês aí queira estar deixando um comentário dizendo que eu posso estar melhorando, eu ficarei muito grato a vocês. Mas o vídeo de hoje foi esse e eu nos vemos numa próxima e fui!